Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre os polinômios e as operações. Então, da onde vem essa palavra polinômio? Olha só como já é semelhante a monômio. Então vamos lá. Polinômio é o nome que se dá a uma adição algébrica de monômios não semelhantes. Então, apenas um termo é chamado de monômios. Aqui, exemplo, menos 5a ao quadrado. Quando eu tenho dois termos não semelhantes, claro, são os binômios. 3xy mais 6x ao quadrado. Então, se eu tivesse aqui um número com x ao quadrado e aqui somente um número com x ao quadrado, eu juntaria eles e diria que são monômios semelhantes. Mas quando aqui a parte da sua parte literal, na verdade, é diferente, então eu chamo de monômios não semelhantes, que são binômios, três termos, trinômios. E os polinômios são expressões algébricas racionais inteiras, portanto, expressões que apresentam variáveis em um radical e denominador. Então, quando apresentam mais do que um, já são polinômios. Claro que tem esse nome só para justificar, tem os binômios para saber que são apenas dois, mas a partir dos três monômios diferentes já recebe o nome de polinômios. Ou seja, quando nós temos uma operação com vários monômios, nós já dizemos polinômios. Dificilmente nós usamos os binômios como uma palavra para identificação, tá bom? Só para justificar. Voltando aqui, eu peguei algumas atividades do livro de vocês para fazer a explicação, tá? Nessa parte mais introdutória aqui. Polinômio. A área total da figura ao lado pode ser obtida pela soma das áreas. Então, vamos pensar um pouquinho em relação às áreas das três figuras. Eu preciso encontrar a área total, mas para isso eu tenho área de três figuras. Então, vamos lá. As medidas do comprimento e da altura, ó, isso aqui é importante. As medidas do comprimento e da altura das figuras estão indicadas por monômios de uma mesma unidade. A e x e y, três incógnitas pertencendo ao conjunto dos reais, positivos e não nulos, ou seja, vai dar para fazer a conta porque não tem nenhum número negativo e ao mesmo tempo não tem zero, tá bom? Seguindo aqui. Nós podemos observar que nós temos um triângulo, quadrado e um retângulo. Para eu saber a área total dessa figura, primeiramente eu tenho que saber as áreas separadas, né, de cada uma delas, tanto do triângulo, do quadrado e do retângulo. Depois eu somo as três áreas e vou ter a área total. Então, nesse primeiro momento, escreva o monômio que expressa a área do letra A, quadrado. Estão vendo que é separado? Letra B, triângulo. E letra C, retângulo. Então, vamos fazer essa atividade juntos. Vamos lá. Aqui. Primeiro quadrado. Então, qual é o lado do quadrado? 2x e 2x, né? Os lados são iguais. Então, o quadrado, vou colocar aqui, letra A. O próximo vai ser o triângulo, letra B. E o terceiro vai ser o retângulo, letra C. Então, vamos lá. Deixa eu só afinar um pouquinho aqui, só um minuto. Aí. Então, vamos lá. O lado do quadrado é 2x e 2x, correto? Então, como que vai ficar a fórmula de área? A área do quadrado é igual a lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 2x vezes 2x. 2x vezes 2x. 2x vezes 2x, vamos ver, 2 vezes 2, 4. X vezes x, então, multiplicação daquela propriedade lá de mesma base. Então, o que acontece com os expoentes? Eu somo, não aparece expoente porque vale por 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar x ao quadrado. Isso a gente aprendeu no conteúdo de monômios. Qual é a área do quadrado? 4x ao quadrado, tá? Essa é a área. 4x ao quadrado. Aqui está ela.
4x ao quadrado. Vamos lá para a próxima área. Deixa eu só marcar aqui. 4x ao quadrado é a área desse quadradinho aqui. 4x ao quadrado. Próximo. Agora nós temos que encontrar a área do triângulo. Vamos lá, qual é a fórmula de área do triângulo? Vou colocar aqui do lado. A área do triângulo é igual, essa é uma fórmula já matemática pronta, tá? Base vezes altura, lembrando que pode ser tanto um A quanto um H, tá? Dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, ok? Então, vamos lá para a área do triângulo. Área do triângulo. Qual é a base? Aqui nós temos o triângulo. A base é o mesmo lado do quadrado, que é 2x. Então, nós colocamos aqui 2x vezes a altura. Qual é a altura aqui? Letra A. Então, eu deixo só em forma de letra A. Deixa eu trocar de cor para facilitar a visualização. Aí, agora, o que eu faço? Eu multiplico. Tem algum número aqui? Não, mas vale por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2. X vezes A é XA. Ou, organizando alfabeticamente, que é o que a gente sempre faz, deixando numa ordem. Primeiro vem o A e depois o X, né, no alfabeto. Então, a gente deixa aqui. A e do ladinho do A, X. Essa é a medida do triângulo, tá? Então, a medida desse triângulo, 2AX, ok? Vamos seguindo. Então, nós já temos a medida do triângulo e a medida do quadrado. Está faltando a medida do retângulo, tá bom? Nós vamos olhar para a medida do retângulo agora, vamos fazer. Então, qual que é a fórmula de área de um retângulo? Nós estamos falando de área, não esqueçam. Base vezes altura, comprimento vezes largura, tanto faz. Em resumo, ela é bem semelhante à do quadrado, que é lado vezes lado, só que aqui recebe dois nomes diferentes por ser lados de tamanhos diferentes. Então, vamos lá. A base é 3y, correto? 3y. A altura, nós podemos dizer que é o mesmo tamanho do quadrado. Quanto que vai ser? 2x. Então, vai ficar aqui. 3y vezes 2x. E agora, vamos para a multiplicação. Fazendo essa multiplicação aqui. Vamos lá, só um minuto. Aqui. Número com número e letra com letra. 3 vezes 2, 6. X vezes Y são diferentes, então eu só coloco na ordem igual eu fiz aqui com AX, tá? Então, o que vem primeiro? O X, né? No alfabeto. Então, X, Y. Esse é o valor da área do retângulo. 6x, Y. Tá bom? Então, fizemos o que o exercício nos pediu. No primeiro momento, o que o exercício tinha nos pedido era justamente para que calculássemos a área das três figuras e depois a área total. Então, primeiro momento, fizemos a área das figuras: quadrado, triângulo, retângulo. Aqui, vamos prosseguir. Deixa eu reduzir um pouquinho. Aí. Então, vamos lá. Indique a soma dos monômios que expressa a área total da figura. Então, agora nós vamos fazer a soma de todos eles, tá? Nós vamos somar aquilo que nós já encontramos anteriormente. Então, vamos lá. Vou escrever aqui: 4x ao quadrado mais, próximo, 2ax, próximo, 6, somando todos eles, tá? X, Y. Observem aqui, algum deles são semelhantes? Não, né? São todos monômios diferentes, olha só, por quê? Porque um eu tenho x ao quadrado, o outro ax, e não posso somar junto com esse. O outro xy, diferente. Nesse caso, eu não tenho como somar.
Então, o resultado é um polinômio. Olha só, o resultado é um polinômio. Porque são vários monômios diferentes, tá? Vou colocar o símbolo de diferente, esse símbolo aqui. Vários monômios diferentes, tá bom, pessoal? Prosseguindo, então, aqui uma situação, problema em que eu tinha vários monômios, organizei, fiz o cálculo e na hora de somar eu observo, não tem semelhantes, são diferentes, ó. Para ser igual, teria que ser exatamente as mesmas incógnitas, no caso AX e aqui AX, não pode ser XY, não é monômios semelhantes. Então, nesse caso, eu não somo. Posso fazer multiplicação com diferentes? Posso, mas somar não, tá bom? Então, aqui nós já vimos monômios quando tem um, binômios dois e acima de três pode ser trinômios ou polinômios. Agora nós vamos ver polinômio reduzido. O que seria o polinômio reduzido? Nada mais é do que uma simplificação, uma adição, tá? Em que nós resolvemos e juntamos semelhante com semelhante. Então, vamos olhar aqui. Nós temos os termos aqui, ó, 3x na quarta potência mais 7x ao cubo y ao quadrado menos x na quarta potência mais 2x cubo y ao quadrado. Eu vou olhar o que é semelhante. Então, aqui está falando assim, adicione de somar, né? Vamos ver. Como que eu sei que é semelhante? Olhando exatamente para as incógnitas. Então, aqui eu tenho x na potência 4. Tenho mais algum? Tenho. Tem aqui, ó, x na potência 4. Vou trocar de cor. Aqui eu tenho x ao cubo y ao quadrado, então olha só, x ao cubo y ao quadrado. Aqui eu tenho x ao cubo y ao quadrado. Já identifiquei quais são os semelhantes e agora eu vou resolver. Então vamos lá. Eu tenho 3x na potência 4 menos 1, aqui vale por 1, tá? Menos 1x na potência 4, então 3 menos 1 vai ficar 2. Só repita a bagagem. X na potência 4. Próximo. Eu tenho 7x ao cubo y ao quadrado. E aqui eu tenho 2x ao cubo y ao quadrado. Então, 7 mais 2, 9. Escreva aqui do ladinho. Está positivo, eu coloco sinal de mais. Mais 9. Aqui tem que copiar a mesma bagagem. X ao cubo y ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, um polinômio está na sua forma reduzida quando não tem monômios semelhantes. Isso é a forma reduzida, é depois que eu faço a adição e a subtração, tá? Depois que eu faço a adição e subtração, essa é a forma reduzida. Então, vamos lá. Aqui tem mais algumas especificações dos polinômios, eu já vou voltar aqui, mas antes eu quero que vocês pratiquem um pouquinho adição e subtração, tá bom? Então, eu vou achar uma atividade aqui do livro de vocês. Vou fazer uma delas, as outras eu vou deixar vou fazer duas. Vou fazer aqui, ó, uma só, e vou deixar para vocês fazerem depois. Daí eu volto lá explicar o que é o grau do polinômio, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa letra A juntos, ó. Para vocês saberem, é na página 151 que eu estou fazendo a número 1, letra A. Escreva na forma reduzida. Quando aparecer na forma reduzida, quer dizer que eu vou ter que somar ou diminuir, ou seja, juntar os semelhantes, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar agora, vou escolher uma cor. Isso aqui vocês podem estar fazendo no livro de vocês também, com lápis de cor, tá? Ou marca-texto, tanto faz. Eu vou dar uma olhada no geral para identificar os semelhantes. Ó, eu já vi que y ao cubo é semelhante a y ao cubo. Y sozinho e um número sem incógnita, um número sem incógnita. Então, vamos lá, vou usar 3 cores aqui, tá bom? 2y ao cubo, aqui tem 2y ao cubo. Próximo, vou trocar de cor. 3y, então eu tenho que achar o semelhante que só tenha y. Aqui, 3y. Vou trocar de cor para fazer o próximo. Menos 4 quer dizer que só tem um número e não tem letra. Então, aqui também, só um número aonde não tem letra. Pronto, organizei. Agora, eu vou juntar os semelhantes. Pode ser, pessoal, que fique algum deles
sozinho. Por exemplo, se tivesse aqui, sei lá, x ao quadrado, do ladinho aqui, mais x ao quadrado, e não tem aqui, você não vai somar, você só vai depois escrever ele novamente, tá bom? Então, vamos lá. 2y ao cubo mais o 1, aqui vale por 1. 1y ao cubo, 2 mais 1, 3. 3y ao cubo. Beleza? Próximo. 3y menos, 3 positivo menos 5. Então, você vai pensar nas operações com números positivos e negativos. Isso é o conjunto dos inteiros. Vocês estudaram isso no 7º ano. Então, vamos lá. Eu tenho 3 e diminuo 5. Quanto que vai ficar? Negativo 2. Então, aqui, negativo 2. E escreve a letrinha do lado, y. Beleza? Próximo. Menos 4 com menos 1. Ó, negativo 4 e negativo 1. Vai juntar. São dois negativos, vai ficar negativo 5. Então, aqui, negativo 5. Beleza? Então, dessa forma, vocês vão fazer os outros também. Eu só vou dar um exemplo aqui. Se fosse para... Aqui na letra D, ver os semelhantes. Ó, são muitos, né? Então, eu tenho m ao quadrado, eu tenho uma letra sozinho e eu tenho 3m. Daqui, eu vou ter que encontrar os semelhantes. Então, sempre usem cores, ó. Por quê? Olhando no geral, quando são muitos números, as cores ajudam. Então, aqui eu tenho m ao quadrado. Aqui eu tenho m ao quadrado. E aqui eu tenho m ao quadrado. Vou trocar de cor. Eu só tenho número sozinho. Número sozinho, número sozinho. Vou trocar de cor. 3m, 9m, menos 1m. E quando não tiver nenhum número, pessoal, já vão lá e já coloquem o númerozinho 1 para vocês não esquecerem. Tá bom? Sabe o que mais confunde, que geralmente, muitas vezes vocês erram? Não é nem na operação com os polinômios, mas é nessas operações aqui da matemática básica, tá? Não é nem a questão de ver as letras, mas é a questão dos numerozinhos. Então, o que que eu indicaria para vocês? Sempre tem um rascunho do ladinho, pode ser em cima do caderno, num cantinho, não precisa pegar uma outra folha, tá? Igual eu sempre ensinei vocês e até no quadro eu faço. Eu sempre digo, gente, deixa um espacinho pro rascunho. E lá você escreve as operaçõezinhas, igual eu fiz aqui, ó. Eu tinha que somar o 3 e diminuir 5. Eu fui e coloquei aqui. Por quê? Porque é melhor você fazer passo a passo e acertar do que muitas vezes você querer fazer rápido e depois vai ver que o resultado deu errado. Então, faça com calma essas operações. Agora é o momento que mais exige atenção de vocês, tá? Então, eu peço que vocês tomem cuidado para fazer tudo certinho. Eu vou dar essa atividade para vocês estarem fazendo depois. Eu vou escolher mais alguns, tá? Mais algumas operações aqui. Tá bom? Eu quero dar um exemplo de uma operação com polinômios que nem nessa situação aqui, né? Quando ela tem um parênteses ou então tem uma fração, para vocês verem que é a mesma coisa, tá bom? Sempre que falar simplifique, é a mesma coisa que reduzir, ou seja, somar os semelhantes. Como que nós faríamos isso daqui? Então, primeira coisa, nós tiraríamos o parênteses. Para tirar esse parênteses, eu observo, tem algum polinômio semelhante para somar aqui dentro? Não, são todos diferentes. Então, eu pego esse menos e faço jogo de sinal para poder tirar o parênteses, tá bom? Aqui eu vou escrever tudo da mesma maneira que está. Fora, vai virar uma grande expressão. Então, x ao quadrado menos y, continua do mesmo jeito, aqueles que já estavam, tá bom? Ao quadrado. Aqui, menos com mais, ó, jogo de sinal. Vamos lembrar do jogo de sinais? Sinais iguais, mais e menos, sinais iguais, positivo, no jogo de sinal, tá? Quando falamos de jogo de sinal. Sinais diferentes, negativo. Então, lembrando que isso daqui é aquela matemática básica que vocês estudaram desde o 7º ano, tá bom? Então, aqui. Pronto, nós fazemos o jogo de sinal. Não tem sinal, nós sabemos que é positivo. Então, menos com mais vai ficar menos. E aí, eu escrevo x ao quadrado.
Aqui, menos com mais também vai ficar menos. Escrevo y ao quadrado. Primeiro nós só organizamos, tá, pessoal? Depois nós vamos somar. Menos com menos, mais. 2xy. Escrevo tudo ali. 2x, y. Agora nós vamos usar as cores para verificar quais deles são semelhantes, tá bom? Usando as cores. Então, vou vir aqui, vou escolher uma cor. Todo x ao quadrado eu vou pintar com essa cor, vou sublinhar com essa cor. X ao quadrado, não tem mais nenhum. Lembrando que aqui já vale por 1, já vou colocar o número 1 aqui na frente para não esquecer depois. Próximo. Tô dando um exemplo de como vocês têm que fazer, tá, pessoal? Então, eu vejo aqui, y ao quadrado, y ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Colocar, então, escolher uma cor, sublinhar, e depois coloca um númerozinho 1, porque não tem número, só para não esquecer que vale por 1. Agora, eu observo que o terceiro é diferente de todos, ó. Que é aquela história que eu tinha falado para vocês. Pode acontecer de ter um diferente. E se acontecer isso, não tem problema nenhum. Ele fica ali, num cantinho, tá bom? Então, agora, eu vou resolver as operações com os polinômios. Então, vamos lá. Olha só, aqui não tem sinal, vale por mais. Eu tenho 1, deixa eu fazer aqui desse lado. Eu tenho 1 e devo 1. Ó, 1 positivo, 1 negativo. 1 positivo e 1 negativo vai descontar, vai ficar 0. Então, o resultado daqui, ó, 0. Eu não escrevo 0x ao quadrado, eu simplesmente elimino eles, tá bom? Vamos para o próximo. Negativo 1y ao quadrado e negativo 1y ao quadrado. Então, agora é assim, menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1 vai ficar menos 2. Então, por que nós não usamos esse jogo de sinal? Porque esse jogo de sinal nós só usamos para tirar parênteses ou multiplicação e divisão, não confundam. Aqui é uma operação, que é esse caso, operação de mais e menos, tá bom? Então, vamos lá. Menos 1y ao quadrado com menos 1y ao quadrado vai ficar negativo 2y ao quadrado. Não altera o expoente na adição e subtração. Já resolvi, vou para o próximo. 2xy não tem com quem somar, então eu escrevo aqui. Mais 2xy. Beleza? Então, assim que nós fazemos uma operação de adição e subtração de polinômios, juntando os monômios semelhantes. Aqui na letra B, como nós resolveríamos? Eu vou dar um exemplo da letra B, porque depois eu vou deixar essas aqui para vocês estarem fazendo, tá? Na verdade, nesse vídeo eu estou explicando, mas eu não vou dar esse gabarito aqui para vocês, só vou deixar no vídeo. Depois eu vou mandar vocês fazerem de novo, que é assim que vocês aprendem, né? Primeiro você presta atenção, depois você faz a mesma atividade. E se você quiser conferir, você volta no vídeo e olha se você acertou ou não, tá bom? Então, vamos lá. A letra B e a letra D são semelhantes. A diferença é que na letra D tem parênteses justamente para você pegar esse menos e fazer jogo de sinal e apagar os parênteses. Daí vai ficar dessa forma, tá bom? Igual a gente fez aqui, tem um menos e parênteses, faz jogo de sinal, tira os parênteses, escreve um do ladinho do outro, juntando semelhantes. Aqui, quando nós olhamos frações, nós pensamos, tá, mas e agora? Mudou tudo? Não, na verdade são operações com frações, que é um conteúdo da matemática básica que vocês já estudaram desde o 6º ano. Quem tem dificuldade tem que ir lá dar uma estudadinha um pouquinho mais nas frações, tá? Então, agora esse conteúdo de polinômios envolve tanto os números negativos quanto as frações. O difícil não é as letras, tá? O difícil muitas vezes é fazer a operação certinha com os números. Então, vamos lá. Primeiro eu vou juntar os semelhantes, vou observar os semelhantes. A na potência 4 e B na potência 5. A na potência 4, B na potência 5. Esses dois são semelhantes, então já vou pegar e passar um marca-texto aqui, ó, embaixo deles para não esquecer. Não tem mais nenhum igual a eles, semelhante a eles, então eu vou procurar aqui o próximo. A ao cubo, B ao quadrado. A ao cubo, B ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Sublinhar. Sublinhamos, beleza? Agora que vem a operação, que eu quero que vocês tenham atenção e agora vocês vão usar um rascunhozinho para fazer. Então, o que nós fazemos? Operação com os números igual nós fizemos nos outros. Eu tenho 11 terços e tenho que diminuir 3 quartos. Vamos fazer aqui, ó. Tá? Vou deixar um espaço aqui. 11 terços
menos 3 quartos. Beleza? Então, eu vou fazer a primeira parte. Como que nós fazemos? Nós olhamos, são frações diferentes. Quando as frações são diferentes, o que que nós precisamos fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo entre 3 e 4. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui, mas isso daqui dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Tabuada, começa aqui os números primos. Números primos, 2, 3, 5, 7, aí vai. Então, o primeiro número primo, o menor de todos é o 2. O 3 não dá para dividir por 2, fica 3. O 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Dá para fazer mais uma vez pelo múltiplo 2. Então, o 3 eu repito. O 2, 2 dividido por 2, 1. Pronto, a primeira parte eu encerrei, mas ainda tem o 3. Então, eu divido por 3, que fica 1. 1 e 1, encerrou a conta. E aqui, pessoal, o que que nós fazemos? A multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o múltiplo é o 12, tá? Então, aqui agora eu vou pegar e vou escrever. Igual e coloco embaixo. Vou colocar numa fração, pode colocar em duas, não tem problema. Eu prefiro dessa forma que eu acho que fica mais simples e melhor a visualização. Encontrei o múltiplo, 12. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Então, vamos lá. 12 vai dividir por 3. E depois esse próprio 12 eu vou já deixar montada, tá bom? Vai dividir por 4. 12 dividido por 3 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Encontrei o múltiplo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Agora, vamos fazer as multiplicações. 4 vezes 11, 44. 3 vezes 3, 9. E agora, o que que nós fazemos? Para encerrar, resolvemos a operação. Então, nós fazemos 44 menos 9, que vai dar 35, né? 35. Então, o resultado é 35 em cima e embaixo 12. Terminei a conta? Depende. Se eu não tiver que simplificar, tá tudo certo. Então, nós vamos observar. O 35 e o 12, teria alguma tabuada que nós encontramos deles? Vamos pensar. O 12 está na tabuada do 3, que já não daria por 35. Tabuada do 2 também não daria. Tabuada do 4 também não daria. Tabuada do 6 também não daria. Tabuada do próprio 12. Não dá. E o 35 está na tabuada do 7 e do 5, que não são divisíveis por 12. Então, esse é o resultado. 35 dozeavos. O que que eu faço com 35 dozeavos agora? Eu escrevo aqui, ó, eu já resolvi 1/3 menos 3 quartos. Escrevo aqui 35 sobre 12, 35 dozeavos. As letras são iguais, eu escrevo aqui do ladinho. A, expoente 4, e B no expoente 5. Vamos para o próximo agora aqui. Deixa eu fechar essa conta. O próximo. 3a ao cubo b ao quadrado menos 1/4. Então, eu pego somente os números. 3 menos 1/4. Aí você vai me dizer, prof, tá, quando é uma fração eu sei fazer tirar mínimo, mas e quando um deles é inteiro? Mesma coisa, nós colocamos o número 1 embaixo e tiramos o mínimo. Então, tirando o mínimo entre 4 e 1, qualquer número, gente, que estiver somente 1 e ele, o mínimo é o próprio número. Então, o mínimo vai ser o 4, nem precisa eu fazer, se quiserem podem fazer. Vocês vão observar isso. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1 e 4 dividido por 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. Agora eu faço as multiplicações. Dividi, multipliquei. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 vezes 3, deixa eu trocar a cor aqui. 4 vezes 3, 12. Correto? 1 vezes 1,
Então, 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. Resolva essa operação aqui. 12 tira 1, 11, né? E embaixo continua 4. Não dá para simplificar, não tem nenhuma tabuada que tenha o 4 e o 11, porque o 11 é um número primo, só vai estar na sua própria tabuada. O 4 tem outros números, mas o 11 não. Então, esse é o resultado aqui, simplificado já. Se der para simplificar, vocês simplificam, tá bom? E agora, o que eu faço? Eu copio esse resultado aqui do lado. Tá positivo, então eu vou escrever aqui, positivo 11 quartos. E as letrinhas escrevemos do lado. A ao cubo, b ao quadrado. Beleza? Então, o que nós fazemos quando são vários polinômios? Juntamos os semelhantes. Se tiver que tirar parênteses, jogo de sinal, faz tudo antes, para ficar numa única expressão. Se for frações, tem que resolver a operação com frações normalmente. Somando ou diminuindo faz mínimo múltiplo comum. E assim vocês vão fazer a C e a D. Então, vocês vão verificar os semelhantes, pintam da mesma cor os semelhantes, ó. Que nem eu tenho A ao quadrado, AB, AB, B ao quadrado, número sozinho. Sublinha e depois coloca o resultado. E aqui na letra D tem frações. O que vocês vão fazer? Vão escrever essas frações uma do lado da outra, fazer aqui com esse menos jogo de sinal, coloca uma do lado da outra, sublinha os semelhantes com cores para ficar visualmente melhor de entender e resolve a operação com fração e juntou os semelhantes, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é que na adição de polinômios, ela tem duas maneiras de fazer, tá? Mas o resultado é o mesmo. Você pode escolher fazer assim, ó, um do ladinho do outro, que particularmente eu acho mais fácil, mas aí depende de vocês. E tem uma outra opção que o livro traz, que é colocar um embaixo do outro. Então, mas você também vai ter que fazer isso, encontrar os semelhantes e depois colocar x ao quadrado, y embaixo do y e o 2x sozinho. Que é o que acontece aqui, ó. Então, nós temos aqui um polinômio A, com todos esses números aqui, ó, é um grande polinômio com todos esses monômios, e nós temos o polinômio B, ó, com todos esses monômios aqui. O que foi feito? Está pedindo para somar A mais B. Então, você pega todos os elementos de A com todos os de B juntando semelhantes. Poderia escrever um do lado do outro, igual a essa operação aqui, escreve um do lado do outro e junta os semelhantes, ou aqui no livro está mostrando uma outra opção, que você, depois que você observa quais são os semelhantes, que de qualquer forma você vai ter que observar, e colocar um embaixo do outro. Ó, por exemplo, aqui, 13A. Eu vou ter semelhante lá, negativo 5A. Então, vou até escolher as cores aqui só para poder explicar isso aqui. Ó, 13A, e daí lá no outro polinômio eu vejo menos 5A. O que eu faço? Coloco um embaixo do outro, tá? Olha aqui, um embaixo do outro. Daí resolvo. 13 menos 5 vai dar 8, né? 8A. Mais com menos, o positivo vai ficar maior, então positivo. Próximo. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu só pegar uma cor bem diferente. Aqui, 7AB, se vocês olharem aqui, 7AB. Lá no outro polinômio que eu vou ter que somar, eu tenho 10AB. Então, o que eu faço? Coloco um em cima e outro embaixo, ó. 7AB negativo e 10AB positivo. Então, o que a gente faz? Desconta. Devo 7, tenho 10, o resultado vai ficar 3 positivo. Então, coloca conforme o sinal. 3AB. Só escreve AB. Aí, aqui, trocar de cor. Eu tenho 6C. E aqui eu tenho menos 1C. Então, eu escrevo aqui 6C menos 1C. Lembrando que vale por 1. Então, resolvo. 6 menos 1, positivo 5C. E daí, o próximo aqui... Deixa eu chamar outra corzinha. O próximo aqui, mais AC. Se não tem mais AC lá do outro lado, foi colocado 0. Por isso que eu acho que confunde dessa forma. Porque, desculpe,
Dessa outra maneira, a gente não precisa se preocupar com zero. Por exemplo, aqui, eu não preciso colocar zero, eu simplesmente vejo que sobrou e coloco no resultado final, tá? Mas aí vocês podem escolher se querem fazer dessa forma. Então, aqui, se eu só tenho AC, não tenho com quem somar do outro lado, então o valor vai ficar AC. Beleza? Então, são essas formas. Dificilmente usamos essa, o livro só está colocando para explicar. A aula que vem eu vou falar da multiplicação dos polinômios, tá bom? Vocês podem finalizar isso aqui, eu vou deixar as atividades para vocês fazerem. Voltando lá, só porque a nossa aula, para não ficar muito longa hoje, eu vou falar rapidamente, então, quando que um polinômio é completo ou incompleto. Então, assim, digamos, deixa eu achar aqui. Digamos aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho a letra A, né? Então, se a incógnita for A, tiver A na potência 4, A na potência 3, A na potência 2, somente o A, que seria a mesma coisa que A na potência 1, nesse caso, eu digo que ele é um polinômio completo. Por quê? Porque ele está seguindo uma ordem, tá bom? É chamado de completo. Agora, digamos que eu tenho A na potência 4, eu tenho A na potência 2 e não tenho mais nada. Então, nesse caso, eu digo que é um polinômio, só para vocês saberem essas partes mais específicas. Incompleto. Depois tem toda essa explicação no livro. Incompleto. Para ser completo, tem que estar com todos os expoentes da maior ordem para a menor, tá? Então, outra coisa, para ele estar ordenado, que é o que está perguntando aqui, ordenado, então tem que estar numa ordem, 4, 3, 2, 1, tá? Então, olha aqui, nesse caso, ele é completo, mas ele está ordenado? Não, porque aqui, ó, no caso, o A tinha que estar aqui nesse lugar e o A ao quadrado aqui. Então, se eu invertesse, ele estaria na ordem. Mesmo sem estar na ordem, ele é completo? Sim, ele é completo. Ele é completo, mas não está na ordem, tá bom? Essa atividade só está perguntando sobre isso. E para finalizar, que eu gostaria de falar o grau, né? O grau de um polinômio, então. Então, vocês lembram do grau do monômio? O grau do monômio eu somo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o monômio 6ab ao cubo. Então, aqui eu somo os expoentes. 1 mais 3, quarto. Então, aqui é quarto grau. Esse monômio, gente, não é o polinômio, o monômio. Esse próximo monômio aqui, eu tenho 4 mais 2, então vai ser sexto grau. Isso a gente já estudou no conteúdo dos dias atrás, semana passada ou retrasada, não tô lembrada. Sobre o grau do monômio. Se vocês procurarem nos vídeos antigos, vai ter um vídeo só sobre isso, tá? No YouTube, vocês podem ir lá no meu canal e procurar e ver de novo, quem ficou com dúvida. Aqui, o monômio, eu tenho 2 mais 5. 2 mais 5, sétimo grau. E aí a pergunta é o seguinte, determine o grau do polinômio. Então é o seguinte, um polinômio é vários monômios, correto? Para encontrar o grau do monômio, nós já sabemos que soma os expoentes das letras, tá? Então, o primeiro monômio, quarto grau, segundo monômio, sexto grau e terceiro monômio, sétimo grau. Agora, para identificar o grau do polinômio total, como que eu faço? Então, eu olho o maior. Qual desses que é maior? O sétimo. Então, eu digo que esse polinômio é de sétimo grau, tá bom? É assim que nós fazemos para encontrar o grau do polinômio. Eu acho que vai ter algumas atividades, deixa eu dar uma olhada. Isso, aqui. Por exemplo, olhando aqui, ó, vocês não podem somar um monômio diferente no grau, em relação ao grau. Vocês vão olhar qual grau é aqui, o maior, quinto grau, então, polinômio de quinto grau. Aqui nós somamos, ó, esse aqui não tem com quem somar, 1 grau. Aqui, 1 mais 1, 2 graus. Aqui, 1 mais 1, 2 graus. Aqui, 1 mais 1 mais 1, terceiro grau. E aqui, 1 grau. Então, qual é o maior? Aqui. Então, eu digo que esse polinômio é de terceiro grau, tá? Mesma coisa aqui, eu somo 3 mais 2, 5. Esse monômio é quinto grau. Aqui, o próximo, 4 mais 3, sétimo grau. Aqui, 1 mais 4, 5. Aqui, 6 e aqui não tem. Então, o que eu vou falar? Que esse polinômio total é de sétimo grau, porque ele segue o maior grau, tá bom, pessoal? Que é isso que a gente fez aqui, ó.
tá? Aqui, ó, nessa questão. Então, nós verificamos separadamente e depois observamos o maior. Ok? Espero que tenham gostado. Hoje fiz uma aulinha um pouquinho diferente, utilizando o livro de vocês para facilitar na compreensão. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!